10h18. A tecnologia tem analisado nossas reações, Felipe Pereira, nosso tom de voz, a Então, intensidade, né, que a gente fala, o ritmo também das nossas palavras, tudo para mensurar as nossas emoções, viu? já não era de se suspeitar que em algum momento isso acontecesse, A né? inteligência artificial já está aí no nosso dia a dia, né, em relação aos dados que a gente gera. Análise de dados. Exato, mas aí a gente fica naquela, né, até que ponto essa relação com a inteligência artificial nos aproxima ou não, né? O levantamento que está sendo feito, um desses levantamentos feitos pelo Hub de Inteligência Artificial e Arquiteturas Cognitivas da Unicamp, centro de pesquisa que investiga a computação afetiva, que é uma área da inteligência artificial que procura exatamente desenvolver as máquinas com emoções. Para explicar melhor para a gente sobre isso, a professora da Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação da Unicamp, a Paula Dornhofer. Muito obrigada por nos atender, por estar compartilhando também desse conhecimento com os nossos ouvintes. Paula. Bom dia, Sandra. Obrigada pelo convite e bom dia também a quem nos ouve. Explica para a gente um pouquinho mais dessa tecnologia, como é que ela consegue captar essas informações? A área de computação afetiva, ela se debruça sobre três grandes problemas, né? Que é como reconhecer as emoções dos seres humanos, mas às vezes, eventualmente, também pode ser até de animais. Como simular essas emoções, então, como fazer agentes virtuais que nós, usuários, vamos ter impressão, né, de que eles estão expressando emoções para inspirar empatia. E, de uma maneira, numa pesquisa mais básica, é estudar como que as emoções, de fato, fazem parte da nossa inteligência e afetam a nossa tomada de decisão. Então, a área contempla essas três grandes frentes de trabalho. E como que é feito isso? Por meio da análise de sinais multimodais, que a gente chama, né? Então, o que seriam os sinais? A fala, né? As imagens faciais, a temperatura do corpo, o ritmo de batimentos cardíacos, né? Então, todos esses sinais podem ser processados para, de alguma maneira, criar um modelo de emoções humanas. Mas qual que é a intenção disso, né, na prática, para utilizar de que forma esses recursos? Perfeito. Então, uma das nossas principais frentes de trabalho é realmente criar sistemas de interação humano-computador mais intuitivos, mais fáceis de serem utilizados, né? Hoje a gente ainda tem uma interface humano-computador que ainda depende muito de uma familiaridade com tecnologia, né? Então, a gente criando agentes, assistentes virtuais, que emulam aí o nosso estilo de comunicação face a face, a gente consegue criar interfaces mais humanizadas, vamos dizer assim. Esse é um dos grandes objetivos que, em particular, no nosso grupo de pesquisa a gente persegue, tá? E para isso, para fazer essa interface mais humanizada, a gente precisa ter esses mecanismos de simulação e reconhecimento emocionais. Então, sempre dou o exemplo da pessoa que vai receber, por exemplo, a notícia que o seu voo foi cancelado, né? Se a gente quer fazer isso por meio de um sistema automatizado, esse sistema tem que entender que a pessoa que vai receber essa notícia eventualmente vai estar ali transtornada com a informação, né? E como escolher a melhor maneira de comunicar isso. Hoje em dia, os nossos assistentes não têm essa capacidade, né? Acabam gerando frustração, né? Acho que todo mundo já teve que interagir com algum desses robôs de call center, né? E acaba ficando extremamente Irritado, frustrado, porque o robô não consegue minimamente entender que aquele não é o momento de fazer uma propaganda, que eventualmente você está ali com um problema grave e você quer ser direcionado para um atendimento mais urgente, né? Então, essa é só uma das aplicações. Seria tentar ajustar e até dar uma personalidade para gerar mais conexões emocionais mesmo com Exato, com os exato. humanos.
Isso, então a gente fala, por exemplo, dos atendentes para fins comerciais. Vamos supor que você tem um sistema de atendimento de banco, né? Se você vai falar com um cliente que é jovem, eventualmente você vai ter uma personalidade mais compatível com uma personalidade jovem. Se você vai estar atendendo uma pessoa mais idosa, é como que você tivesse que incluir uma personalidade nesse atendente que vai se adequar para esse atendimento, eventualmente falar mais pausadamente, ser atencioso, né? Às vezes até modular o estilo de linguagem, certo? Uhum. E fazer com que a pessoa se lembre como essa tecnologia a fez sentir, né, de alguma forma. Exato, exato. Inclusive a gente fala bastante da área de robôs sociais, né? Então é um fato que nós somos dessa geração que já vamos começar a testemunhar robôs entrando nas nossas casas, né? Isso já acontece de uma maneira tímida, com aquelas pessoas que já têm, por exemplo, um robô aspirador de pó, etc., né? Uhum. Mas possivelmente nós somos aqueles idosos, seremos aqueles idosos que já vão ter contato com algum robô cuidador, por exemplo, né? E existem aspectos que vão além do cuidado físico, existe o cuidado emocional, o cuidado social também, né? Então, de certa forma, estamos mirando nesse futuro também dos robôs sociais. E esse é só o começo, né, Paula, É só o começo. diante das possibilidades, mas sempre tem Exato. aquela visão, claro, positiva, né, do que vem nos facilitar, mas também a preocupação do distanciamento das relações entre as pessoas. É um fato. Acho que essas são questões que nós, como sociedade, inclusive, vamos ter que nos educar, né, e verificarmos como que vamos tratar essas questões, né? Mas fato é que hoje a gente já experimenta, por exemplo, uma população de idosos que acaba ficando desacompanhada, né? Então a gente, como a gente sempre diz, a tecnologia pode ter o bom uso e o mau uso, né? E somos nós, como sociedade, que temos que ir direcionando quais usos serão feitos dessa tecnologia. As redes sociais lá no passado eram essa tecnologia que todos abraçaram rapidamente, porque de alguma maneira aproximava as pessoas, né? Você era capaz de estar mais próximo dos seus familiares em outros países, outros continentes, ou rever amigos antigos, né? Mas que em algum momento também passou a ser usada para usos indevidos, né? Uhum. Para tudo, como sociedade, nós temos que regular os nossos comportamentos e, quando necessário, também regular por meio de leis esses usos, né? É isso que eu ia comentar também, porque existe uma manipulação de alguma forma, né? E até que ponto estamos preparados para lidar com isso também, né? Porque estamos aprendendo junto com essas novas tecnologias, Exato, até para identificar ali se aquilo realmente é relevante, para que momento ela deve ser aplicada, né? E como a gente identificar se existe esse canal aí que pode ser mais manipulado mesmo, né? exato. O desafio de fato é grande, principalmente o desafio que nós estamos vivendo agora, porque a inteligência artificial, ao contrário de outras tecnologias que já revolucionaram a sociedade, o que a gente experimenta agora é numa velocidade que nunca antes foi vista, né? Então, até a nossa capacidade de adaptação está comprometida, certo? Mas, ainda assim, eu mantenho um otimismo, porque, por exemplo, é, eu sou bastante contaminada pelos meus arredores, né? Uhum. Então, por exemplo, hoje na Unicamp a gente tem esse grande centro, que é o RIAC, o Hub de Inteligência Artificial e Arquiteturas Cognitivas, que é uma iniciativa financiada pelo Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, e, portanto, existem várias iniciativas, não somente na Unicamp, mas no Brasil, onde estão se construindo grandes observatórios, né? As universidades, elas são muito importantes nesse processo de prestar atenção a essas questões e atuarem junto com o poder público para, de alguma maneira, ir regulando e chamando atenção tanto para os perigos quanto para as oportunidades, né? Acho que mais do que nunca
vai ser bastante importante nós valorizarmos esses centros de pesquisa e de excelência, porque eles de fato vão ser os poucos que conseguirão estar no entendimento dessa fronteira, do que está por vir, né? E de certa forma se contrapor a vários interesses comerciais e de mercado que vão certamente fazer uma força aí para estarem presentes. Desafio lançado e já acontecendo. Paula Dornhofer é professora da Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação sobre pesquisa em inteligência artificial, que considera também as emoções, compartilhando um pouco desse conhecimento com os nossos ouvintes. Muito obrigada. Muito obrigada, Sandra. Muito obrigada a todos. 10h28. CBN Campinas. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustível.